Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Salmos, livro dos Salmos, Salmo número 147. Eu quero ler com você o versículo 3. E antes de ler esse texto, eu quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. A vocês que já se reúnem aqui diariamente, toda a minha gratidão e alegria de dividir esses breves minutos, seja com você que assiste sempre às 7h30, ou também com quem assiste durante o dia em algum outro horário. Nossos devocionais sempre ficam salvos. Já tem um tempo que eu não olho a quantidade de devocionais que tem no canal, mas a última vez que eu tinha olhado, já tinha mais de 800 devocionais aqui no canal. Então tem um acervo assim abençoado. E por que eu digo isso? Para a glória de Deus, é claro. Por que eu digo isso? Para você que chegou agora, se você for tocado por essa palavra, e aí você não quer esperar, né, para poder assistir mais, você pode visitar o nosso canal. Tem vários devocionais que vão falar muito ao seu coração. Na aba de playlists tem várias séries que nós fizemos. Inclusive, eu estou com 2 séries no meu coração que vão ser uma bênção para as nossas vidas. Nós só não vamos começar a série na próxima semana, porque a gente vai entrar numa data de carnaval, e eu sei que vai continuar o devocional, vai continuar normalmente, tá, gente? Mas eu sei que muitas pessoas viajam nesse período, vão acabar não participando. Então a gente vai continuar os devocionais normalmente, mas o tema da série em específico a gente vai fazer depois do carnaval. Quando o pessoal voltar, e aí tiver o pessoal mais, todo mundo aqui mais focado logisticamente, né? Às vezes quem viaja, que tá nesse período de feriado, tem uma organização do dia um pouco diferente. Então tem coisa assim que Deus já colocou no meu coração para compartilhar, e se o Senhor permitir compartilhar, vai ser um presente de Deus para todos nós. Eu também sou muito abençoado quando compartilho aqui, sou muito abençoado quando leio os comentários, sou muito abençoado quando ouço os testemunhos. Gente, nos últimos dias, inclusive o tema de hoje é cura, eu vou falar sobre cura, daqui a pouco eu leio o versículo, mas nos últimos dias, para a glória de Deus, eu tenho testemunhado várias curas físicas mesmo. Pessoas, Thiago, a situação tá assim, tá complicado, é delicado o quadro. A gente ora junto e glórias ao Deus que sara as nossas feridas. O Deus que é Jeová Rafá, que tem poder de cura sobre nossas vidas. Sabemos, e eu preciso ser responsável com você, e não te prometer que Deus vai curar todas as enfermidades de todo mundo que está aqui. Até porque existem enfermidades na qual Deus trabalha através dela. Sabia disso? Existem muitas razões pela qual Deus ele não vai curar todas as pessoas. Mas, mesmo quando ele não cura, ele permanece sendo bom, ele permanece sendo misericordioso, ele permanece sendo maravilhoso. Por exemplo, e eu não esqueci de ler o versículo não, mas, por exemplo, quem está conosco aqui há mais tempo já me viu citar em alguns devocionais que eu sou diabético, tenho diabetes tipo 1. Para quem não entende tanto disso, a diabetes tipo 1, normalmente a pessoa ela já nasce diabética e já cresce ali naquele quadro genético, né? Mas, por alguma razão, o meu quadro diabético ele começou a partir dos 20 anos de idade. Então não era assim que eu não sabia porque eu não fiz exame. Sempre fiz exame, nunca deu problema nenhum, nunca tive dificuldade nenhuma, nunca tive sintoma nenhum. E aí, com 20 anos de idade, esse quadro diabético foi desatado. Então é óbvio que pela minha vontade, pelo meu desejo, pela minha oração, o Senhor me cura aqui no estalar de dedos. Você acha que eu já não orei tantas e tantas vezes por isso? E com certeza, se você tem algum quadro de enfermidade que precisa de um tratamento a longo prazo, ou que medicinalmente falando, não tenha cura, talvez você já orou a Deus, falando assim, Deus, poxa, seria tão bom se eu me desse um milagre aqui. Mas mesmo sem receber essa cura, eu sou muito feliz em Deus. Eu não tenho nem direito e, na verdade, não tenho nem vontade de cobrar Deus como se Deus estivesse me devendo algo. O Senhor Deus é muito bom comigo em tantas coisas, inclusive nisso. Não só pelo fato de ter tratamento, de ter remédio, de ter profissionais da área que sempre estão ali nos servindo, mas também por ter, digamos assim, por eu ter aprendido coisas sobre a vida, sobre mim, sobre o próprio Deus, através dessa plataforma, que é, nesse caso, a diabetes, no meu caso. Então, por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente confunde a falta de cura física com a falta de bondade de Deus. Sendo que, na verdade, Deus é bom em todo o tempo. Isso aqui não estava nem programado falar. A gente nem leu o versículo ainda, mas se eu estou compartilhando isso,
Deus está ministrando ao coração de alguém. Então, Deus é bom em todo o tempo. Independente dele liberar a cura física, independente dele fazer o milagre que a gente tanto quer ou não. Ele continua sendo bom, ele continua cuidando de nós, ele continua nos dando muito, 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 muito mais do que o que a gente merece. Amém? Vamos orar, vamos ler a Bíblia, orar no final. Vamos ler a Bíblia aqui, Salmo 147, versículo 3. Aí está escrito assim, ó. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Mais uma vez, ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Observe uma coisa, muitas vezes, para nós, o tipo de cura mais urgente é a cura do nosso corpo, é a cura física. Se você lida com algum quadro de enfermidade, ou alguma pessoa próxima a você que você gosta muito lida com esse quadro de enfermidade, a gente precisa reconhecer que normalmente a nossa urgência vai para as enfermidades físicas. Mas esse versículo, ele fala de algo muito especial. Ele fala de uma cura do coração, de uma cura do interior. E vamos ser sinceros, essa cura do interior, essa cura da nossa alma, ela é muito mais prioridade do que a cura do corpo. Sabe por quê? O nosso corpo, ele veio do pó, para o pó voltará. A validade do nosso corpo é muito pouca, comparado ao tempo da eternidade. Os que muito vão viver, viverão o quê? 80, 90, 100 anos. A pessoa que passa de 100 anos, ela já é um artigo raro hoje. Entende? Ah, Tiago, mas estão descobrindo aí remédios, formas de vida, que não sei o que o ser humano vai viver mais. Gente, na Bíblia, que tem aquelas idades muito extensas, o homem que mais viveu na face da Terra, ele viveu 969 anos. O que é isso? Menos de 1000 anos, se comparado ao tempo de eternidade. Entende? Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com a cura do corpo, e eu desejo, eu oro que você seja curado. A gente vai fazer uma oração sobre cura no final aqui desse devocional, mas a gente despreza a cura da nossa alma, sendo que o corpo, ele morrerá, ele voltará para o pó. Mas a sua alma, ela é eterna. Já parou para pensar nisso? Independente do lugar onde você viverá para sempre. Se você vai viver num lugar eternamente bom, e eu oro para que isso aconteça com todos nós, ou se você for viver, Deus livre e guarde, num lugar eternamente ruim. A sua alma, ela é eterna. Então, se a nossa alma é eterna, e ela vai durar muito mais do que o nosso corpo, nos cabe priorizar a cura do nosso interior. Agora, sabe qual é a questão? Quando a Bíblia fala assim, ó, ele cura os de coração quebrantado, a ideia não é que você precisa primeiro se quebrantar e Deus vai te dar um prêmio pelo seu quebrantamento. Por que eu chamo a atenção para isso aqui? Porque quando a gente fala de quebrantamento, principalmente no meio cristão, essa ideia está associada a um coração sensível a Deus. Não é verdade? Se eu fizer um comentário com você e falar assim, ó, fulano de tal é uma pessoa quebrantada, você pensa o quê? Uma pessoa sensível a Deus, uma pessoa que está buscando a face de Deus, está andando ali debaixo da vontade de Deus. É um elogio. Mas a ideia aqui de quebrantado é de ser quebrado. Ele cura aqueles que estão com o coração quebrado. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já teve o seu coração quebrado uma vez na vida, pelo menos? Você sabe o que é isso aqui? Certamente, todos que estão me assistindo aqui já tiveram o coração quebrado pelo menos uma vez. Seja por uma relação amorosa, seja por uma relação de filiação, de pai e filho, filho para pai, seja por uma relação de amizade, seja por uma questão no campo profissional, uma traição profissional que você passou, seja por alguma situação na vida, você já teve o seu coração quebrado pelo menos uma vez. E é impressionante que quando o nosso coração quebra, o sentimento primário, o sentimento primeiro que a gente tem é que aquilo não vai passar nunca. E até mesmo quando a gente já adquire uma certa experiência de vida, e a gente sabe, olha, isso aqui tá doendo agora, mas vai passar. Parece que não passa nunca. Parece que demora demais. Cada dia é como se fosse um século. Meu Deus, Tiago, os dias são tão torturantes. Por que eu não consigo sair disso? Está demorando demais. Deus me ajuda a sair disso aqui. É até como a gente falou no devocional um dia desse,
Então a gente entra na aprovação e fica ali o tempo todo pedindo a Deus, Deus me tira da aprovação, me tira da aprovação, me tira da aprovação. E a gente deixa de perguntar para Deus o que o Senhor quer nos ensinar através dessa aprovação. Então quem já teve o coração quebrado sabe disso. O que esse salmo está dizendo é uma mensagem de esperança. Para dizer o seguinte, olha, se você tem coração quebrado, Deus pode te curar. Até porque quando o nosso coração se quebra, essa sensação de coração quebrado, ela muitas vezes soa para nós como se Deus tivesse nos abandonado. Soa para nós como se Deus... É como se nós orássemos assim, dizendo, Deus, o Senhor não está vendo minha situação, não. Olha o que aconteceu aqui comigo. Olha o que fizeram para mim. Como é que o Senhor permitiu que essa tragédia abatesse a minha alma? Que esse mal viesse sobre mim? Mas, na verdade, quando a gente acha que Deus se afastou, a gente tem a impressão de que Deus vacilou, de que Deus errou, de que Deus não deveria ter deixado aquilo acontecer. Naquele momento é onde Deus mais está próximo de nós. É isso que o versículo está dizendo. Ele cura, ele se aproxima àqueles que estão com o coração quebrado. Se você está com o seu coração quebrado por alguma razão da vida, e talvez você esteja com o coração quebrado por algo que alguém julgue que não é importante. As pessoas olhem para você e falam assim, pelo amor de Deus, está sofrendo por causa disso, vai procurar o que fazer, tem muitos problemas piores no mundo. Sim, eu sei que tem, mas se isso quebrou seu coração, paciência. Isso não cura seu coração vai quebrar do mesmo jeito. Entende? Se você está vivendo isso, a Bíblia vai dizer que existe um Deus que cura aqueles que estão com o coração quebrado, com o coração despedaçado, com o coração esfarelado. Interessante quando a gente usa aquele texto de Deus como oleiro, né, Jeremias? Deus como oleiro e nós como vaso. E aí a figura do oleiro com o vaso, que muitas vezes o oleiro ele quebra o vaso para poder refazer. A gente não tem muita noção disso. Não sei se você já viu um oleiro quebrando um vaso para refazer ele. Quando o oleiro quebra um vaso para refazer, ele não quebra o vaso em 3 pedaços grandes. Ele esfarela o vaso. Não dá para pegar o vaso e ficar colando a rachadura. Ele tem que esfarelar, tem que transformar de novo em argila para começar aquele processo do zero. E às vezes nosso coração fica aqui naquele farelo da argila ali, completamente pisado, despedaçado, esmagado. Quem não tem conhecimento olha assim e fala assim, aí já era, aí não tem mais jeito. Só que o oleiro sabe o que fazer. Dessa mesma forma, Deus ele olha para a nossa situação e pode não ter mais jeito para nós, pode não ter mais jeito para a avaliação das pessoas, mas Deus ele sempre consegue recomeçar a partir daquela matéria-prima despedaçada. Se você está com seu coração despedaçado, sabe que você tem a matéria-prima perfeita para o oleiro dos oleiros, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, pegar a sua história e transformar a sua vida. E aí o versículo continua dizendo o seguinte, ele cura os de coração quebrantado e ele cuida das suas filhas. Essa ideia aqui de curar tem a ver com restaurar a função. É diferente de, por exemplo, aliviar um sintoma. Tem vários medicamentos que a ideia deles não é curar necessariamente, mas é aliviar o sintoma, certo? Porque, olha, o sintoma está me incomodando muito. Então, você traz um alívio para o sintoma, para você minimamente conseguir viver. Mas o problema está lá. Deus não cura só sintoma. Deus cura o problema, ele restaura a função. O que é uma doença, gente? É uma disfunção. Então, no caso da diabetes, por exemplo, tem diabetes de vários tipos, né? Tipo 1, tipo 2. Assim, você está dizendo agora que tem diabetes tipo 3, enfim. Por exemplo, tem diabetes que o corpo ele não produz insulina. Então, a pessoa vai lá e aplica insulina todo dia, porque o corpo não produz, por alguma razão. Mas ela aplica e o corpo continua ali no funcionamento normal. Já tem tipo de diabetes que o corpo, não é que ele não produz insulina, ele não aceita insulina. Entende? Você pode até aplicar, o corpo não aceita, não adianta. Aí tem que ser um outro tratamento. Então note que toda enfermidade ela tem a ver com alguma disfunção, alguma coisa que não está funcionando como deveria, não está cumprindo o propósito para o que foi criado. Olha aí, quantas vezes nossa caminhada está cheia de disfunções. Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um caminho, Deus te criou com uma missão, Deus te criou com um projeto. Deus não começou a fazer um projeto depois que você nasceu, ele fez primeiro um projeto, depois ele criou você. A Bíblia fala que Deus faz o fim desde o início. Então, quando você nasceu, antes de você nascer, Deus já tinha um projeto.
quando nós queremos viver a nossa vida do nosso próprio jeito, não, eu quero viver a vida do meu jeito, quero fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, como eu quiser, beleza, mas você vai viver uma vida doente. Por quê? Doença é disfunção. Você está vivendo de uma forma diferente para o que você foi criado. É por isso que essa falsa liberdade, não, faço o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser, e ninguém manda em mim, pererê, para... Você não consegue encontrar alegria. Você não consegue encontrar satisfação. Você não consegue encontrar paz. Por quê? A paz, ela vai estar num encaixe específico para o qual Deus te criou. Aí quando você se realinha com Deus, vem aquela paz que você procurou em tantos lugares. Então, esse nosso Deus, ele não cura só os sintomas, ele restaura a função, sabe? E aí o versículo vai dizer, ele cuida das suas feridas. E é interessante, gente, que esse termo cuidar no hebraico é shavash. Esse termo shavash no hebraico, né, que é traduzido como cuida das suas feridas, a transliteração dele, para quem não sabe, tem tradução, tem versão e tem transliteração. O que é tradução? É você pegar o significado cultural da palavra. Love, amor, tradução. Né? Versão é versão de música. Já viu uma música em inglês que o pessoal canta em português com a letra toda diferente? Porque é a versão da música. A transliteração é o sentido literal da palavra. Então, essa palavra que é traduzida como cuidar da ferida, esse termo em hebraico shavash, ele significa enfaixar. E tem tudo a ver com os processos médicos daquela época. Né? Então, é como se Deus se aproxima daquele que está com o coração quebrantado e ele enfaixa as suas feridas. E sabe por que é importante a gente focar nesse termo enfaixar? Porque isso revela que Deus ele faz um processo, um tratamento de cura que é processual. Não é necessariamente instantâneo. Sabe? Não é que Deus deu uma injeção e pá, a partir de agora tudo mudou, tudo está transformado. Não. A grande maioria dos processos de Deus, 99,9%, vão ser através de processo, tratamento, processo. E aí quando você enfaixa um lugar, interessante, quem já quebrou osso do corpo, ou torceu, rompeu algum ligamento, se você botou alguma faixa no corpo, algum gesso no corpo, você sabe bem o que eu vou falar aqui. Esse enfaixar, né? Esse engessar o braço, muitas vezes, engessar a perna, tem a ver com, olha, essa parte aqui, ela tem que ficar parada. Ela tem que ficar em repouso. Essa parte aqui, não fica mexendo, não fica movimentando, não fica batendo, não fica tocando muito, não. Deixa ela parada. Por quê? Porque esse processo de descanso vai estar curando. É interessante, gente, que quando nós estamos enfermos, o que a gente mais quer é atividade. A gente quer não ter que fazer alguma coisa, Deus tem que fazer alguma coisa, Senhor, faz, e não sei o que, cadê, não tô vendo acontecer, não tô vendo romper, vou fazer isso, fazer aquilo outro. E Deus enfaixou, e Deus está dizendo assim, descansa, fica de boa, fica parado aí. Aí você pensa, nossa, Deus não tá fazendo nada, Thiago, Deus não tá ouvindo a minha oração, Deus não tá falando comigo, Deus não tá mexendo na minha vida. Deus está justamente falando para você, descansa. Eu tô cuidando da sua ferida, compreende? Eu tô enfaixando a sua ferida. Eu te enfaixei para você ficar parado aí. Repousa. No repouso, o corpo vai recuperando. E quando você vai ver, já está muito melhor do que esperava. É muito interessante como esses tratamentos de Deus, ele às vezes, digamos assim, é mal interpretado por nós. Né? A gente interpreta esses tratamentos de Deus como demora, como olha, Deus não está fazendo nada na minha vida, olha, Deus não está olhando a minha situação, quando na verdade Ele está mexendo no nosso interior de uma forma que só lá na frente a gente entende. Existem vários processos de Deus que Deus começou a fazer na minha vida, vamos pensar assim, 15 anos atrás, que eu só vim ter noção do que Deus estava fazendo 15 anos depois. Que aí eu olho para trás e penso, rapaz, então era isso. Olha, eu era dessa forma, não percebia. Olha, eu fazia tal coisa sem perceber. Olha, eu era desse jeito, agora mudei para esse jeito. Olha só, é verdade. Que situação, que coisa. E você vai ali percebendo coisas que Deus mexeu na sua vida que antes, quando Deus já estava trabalhando, você não percebia. Entende? Então, esse versículo, ele nos traz à memória um Deus, primeiro, que está próximo de nós. Está perto dos que têm coração quebrantado.
Segundo, ele não é só um Deus que está perto, é um Deus que está cuidando de nós. Porque tem gente que está perto só para saber informação da sua vida. Não é verdade? Tem gente que se aproxima e não quer cuidar de você, quer saber da sua vida. Deus, ele não está perto para poder fofocar da sua vida. Deus está perto para cuidar de você. E esse Deus que cuida de nós, ele nos trata através dos seus processos. E ele mexe no nosso interior, e mais, Deus tem uma urgência com o nosso interior, mais do que a urgência que a gente tem com o nosso exterior. Se você tem uma questão física e você quer ser curado, certamente você tem muita urgência. Como você fala assim, Tiago, queria tanto que Deus, num passe de mágica, mudasse a minha vida. E é como se Deus estivesse lá do céu dizendo assim, eu queria tanto, num passe de mágica, começar um tratamento no seu interior, transformar você, mexer no seu coração. E assim como certamente você fala, Tiago, se eu tivesse curado aqui do meu braço, da minha perna, da minha cabeça, do meu pé, do pulmão, do estômago, se eu tivesse curado aqui, poxa, minha vida ia ser tão melhor, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia não sei o que, pererê, parará. Você vê tantas vantagens, é como se Deus estivesse falando para você, olha, se você encarar os meus tratamentos na sua alma, a sua vida vai ser muito melhor. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai desfrutar daquilo outro. Por quê? Porque nós fomos feitos para ser curados. Agora tem uma coisa, eu não posso de modo nenhum, e não acredite em quem te promete isso, eu não posso prometer para todo mundo que está assistindo aqui que vai ser curado fisicamente. Eu não posso. Jesus não curou todos os enfermos que ele viu. Deus não vai curar todos os enfermos da face da terra nesse plano, nesse tempo. Eu estou falando de cura física. Mas eu te garanto que a presença de Deus cura, sim, o nosso interior com integralidade nesse tempo. Você não precisa ir para o céu para ser curado no seu interior. Você pode hoje ainda ter a presença de Deus e ainda assim ter uma natureza carnal. Você pode ter a presença de Deus e por habitar num corpo caído e pecaminoso, certamente falhar, como todos nós falhamos. Mas nós podemos ter uma caminhada onde somos sarados em nosso interior. Você não vai ser perfeito, mas você vai ser sarado. E Deus tem interesse em nos sarar. E essa cura, sim, ela precisa vir o mais rápido possível. Esse tratamento, sim, ele precisa se iniciar o mais rápido possível. Porque quanto mais demora, mais você distorce a vida. Quanto mais demora, mais você desperdiça a vida. Quanto mais demora, mais você joga fora coisas que Deus queria que você já estivesse vivendo, sabe? Você já se relacionou com uma pessoa que é emocionalmente muito doente? Quando eu digo relação, já conheci alguém que é muito doente, só que emocionalmente falando, uma pessoa muito ferida, ou, sei lá, muito melindrosa, ou muito extremamente problemática, tal. Você vê que essa pessoa, por exemplo, talvez você seja uma dessas pessoas, mas você conhece alguém? Essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que muitas vezes estraga situações, estraga oportunidades, estraga ambientes, certo? Aí fala, não, mas a vida seguiu assim mesmo, não sei o quê. Sim, a vida seguiu, mas você deixou de aproveitar uma coisa boa que poderia ter desfrutado, poderia ter absorvido, poderia ter vivido. Ia ser uma bênção de Deus. Não confunda a misericórdia de Deus com a aprovação de Deus. O fato de Deus ser misericordioso e nos dar uma nova chance não significa que ele aprovou o que era errado. Compreende? Então, essa enfermidade que muitas vezes nós carregamos na alma, esses focos não tratados na nossa alma, não quer dizer que você não ame Deus, não quer dizer que você não vá para o céu, mas quer dizer sim que você desperdiça coisas que Deus tem para você por conta de questões não tratadas no coração. Então Deus, mais até do que nós mesmos, tem interesse em nos tratar. Nós servimos a um Deus, como diz o Salmo 147, versículo 3, que cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu oro para que você seja uma pessoa sarada em nome de Jesus. E acredite, todos nós, sem exceção, estamos num constante processo de aperfeiçoamento e de cura em nosso interior. E esse processo, o maior interessado é o Espírito Santo de Deus em trabalhar em nós. Amém?
Quero orar junto com você nesse momento. Quero hoje fazer uma oração de cura. Como eu citei, nesse momento, não só cura emocional, mas cura física mesmo. Talvez você seja alguém que precise de cura física ou conhece alguém que precisa de cura física. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Antes de nós orarmos, eu quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E mais, tem um grupo exclusivo no WhatsApp que nós fazemos para enviar todos os dias o link da transmissão e também para enviar as anotações do devocional por escrito em PDF todos os dias. E claro, esse grupo é fechado, não tem conversa paralela, ninguém vai ficar puxando conversa aleatória com você. Você entra ali só para receber o link dos devocionais e as anotações. Para entrar nesse grupo, o link está no comentário fixado. E no comentário fixado também tem um link da nossa comunidade do discipulado, que é onde nós estudamos a fundo a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Nós cremos que o Senhor tem interesse em nos curar. Nós cremos, na verdade, que o Senhor não só tem interesse, o Senhor tem poder para nos curar. Meu Deus, o Senhor conhece cada ferida emocional ou espiritual de todos os que estão aqui. O Senhor conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos, melhor do que qualquer terapeuta, melhor do que qualquer amigo, qualquer irmão, melhor do que qualquer analista de personalidade. O Senhor nos conhece a fundo, o Senhor nos formou. Meu Pai, nós te clamamos para que o Senhor nos trate conforme o seu desejo, conforme o seu processo, conforme o seu tempo. Mas nos ajuda, Deus, a não te atrapalharmos, a não ficarmos, mesmo que sem saber, lutando contra esses processos que o Senhor está fazendo. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos guarda de nós mesmos, Pai. Agora, Senhor, eu quero também estender o meu coração em oração junto com todos que estão aqui, te clamando por cura física, Deus. Tu és o médico dos médicos. O Senhor não cura só emoções, o Senhor também cura fisiologia, o Senhor cura corpos, o Senhor cura estômago, o Senhor cura pâncreas, o Senhor cura pulmão, o Senhor faz tumor desaparecer, faz caroço sumir, o Senhor muda diagnósticos, o Senhor tem todo o poder. E nós oramos depositando a nossa confiança em Ti, Pai, crendo que o Senhor pode mudar histórias. Envia, meu Deus, os Teus anjos nos leitos de hospitais onde as pessoas que estão orando nesse momento estão, ou pelas quais nós estamos orando. Se é um parente, um amigo, um irmão, independente, Pai, o Senhor conhece essa pessoa. O Senhor sabe a necessidade dele, a necessidade dela. Meu Pai, opera o Teu milagre, Senhor, nós te pedimos isso. E que esse milagre, Senhor Deus, seja um testemunho do amor que o Senhor tem por essa vida, por essa família, por essa história. Meu Deus, nós te pedimos a Tua intervenção em cada causa. E nós cremos que Tu és poderoso para tal, e que não é em vão a nossa oração. Nós agradecemos a Ti e nós descansamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, olha, antes de sair desse devocional, deixa um like na transmissão, se inscreve aqui no canal e comenta abaixo qual foi a parte que mais tocou o seu coração. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.